Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas essa calcinha hot paint, esse biquíni, né? Que eles são mais altinho, então ele fica bem confortável também, até para quando tem mais gente lá na praia, né? Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, eu usei 50 centímetros de Amine. Normalmente eu compro sempre pedaços de 50 centímetros, que assim eu consigo tirar qualquer modelo, né? Dependendo do tamanho até da pessoa, ele dá 40 centímetros, porque o biquíni a gente tem que tirar ele no sentido ao contrário. Porque pra quando esticar lá a peça, ela não ficar esbranquiçada, então isso que vocês vão cuidar muito na hora do corte de vocês, tá? Esse modelinho ele é bom porque ele não tem elástico aqui na cintura, então não fica também, né, aquela gordurinha ali aparecendo, né, que as meninas falam bastante. Então fica bem confortável, ele tem bastante elastano, né, esse tecido. Então tem meninas que já usaram também, venderam para grávidas, que isso daqui também é ótimo porque daí não aperta, né. E com elástico somente nas cavas aqui no entrepernas, né. Esse modelo ele é mais fechadinho no bumbum, no meu caso eu gosto mais degotadinho, então eu uso o mesmo degote que eu faço na frente, eu uso atrás também. Então vocês podem fazer essa mesma jogada, né? Ou tem gente que gosta mais fechado, inverte o biquíni também, né? Pra fazer esse modelo, então, eu peguei 50 centímetros tanto de amine quanto do forro do biquíni, né? Que os dois sobraram, né? O pedaço. Mas é por causa da largura, por causa que a gente tira ele ao contrário, né? No sentido ao contrário. E pra fazer o forrinho, eu usei o Fluid, que é aquele tecido que parece o amine. Ele é bem gostosinho, né? Geladinho também. Se vocês olharem, aquelas marcas mais caras de biquíni usam aquele que parece um tecido, né? Ele parece mais geladinho. Mas tem um porquê. Porque quando a gente vai lá no mar, né, não pega também aquela areia, não fica lá embaixo no biquíni. Aquele outro forro mais simples que corre o fio também, né, tem esse detalhe que é ruim também pra quem tá iniciando lá, quando estica, acaba correndo o fio, né. Então é prática também da gente pegar o jeito nele, né. Mas daí esse modelo, ele não corre o fio, né, do tecido, e aquele modelo que corre o fio acaba juntando areia lá embaixo no biquíni, né, principalmente para as kids, fica bem ruim, né, porque elas vivem lá na areia, né. Então, bora pro passo a passo? Então, meninas, aqui esse tecido ele tem 50 centímetros de largura, né, até 55, esse daí que é já um pedaço que eu já tinha, por 1,40, né? Como esse tecido eu já usei ele tá mais curtinho, tem uns 85, tá? E eu dobrei a orelha com ela mesma, não com o outro lado, porque a gente vai usar o tecido no sentido ao contrário em questão da estampa, lembra, para não ficar esbranquiçado. Então, bem na dobra ali do tecido eu botei ele. O que a gente tem que cuidar, que os encaixes, aquele listrado, tem que encaixar o outro listrado também. Por isso que eu virei o meu molde, porque do outro lado ele tava começando a listra branca na lateral ali no corpo, e esse de baixo começava pela a listra dos begezinho, né? Então eu inverti ele, que ele dava exato esse retalhinho que eu tinha de tecido, né, para fazer esse modelo. Então eu vou riscar ele toda a volta com o riscador. Tá mais difícil de enxergar, até porque o pozinho é branquinho, né? O tecido branco ficou mais difícil de enxergar, até ali mesmo para me cortar eu coloco em cima, né? Pra ter certeza de onde é certinho. O bom mesmo é sempre a gente riscar e depois tirar o molde e cortar. Porque que a gente não corta junto com o molde, para não acabar cortando o molde junto, né? Mas é que às vezes tá tão difícil de enxergar que a gente acaba tendo que cortar com o molde ali do lado, ou cortando e verificando ali, botando o molde ali do lado para verificar, né? Mas ali eu tô cortando a minha frente e as minhas costas, tá? Esse que eu tô cortando agora, as minhas costas, eu tenho que deixar ele exatamente do mesmo tamanho ali daquele meu molde, né? Pra não ficar o biquíni muito maior. Porque lembre, um pouquinho maior que vocês deixam é vezes 2, né? Ali porque tá dobrado. Se eu deixar um pouquinho maior do outro lado também, mais vezes 2, então vai dar vezes 4, porque é tudo dobrado ele, então aumenta um monte, né? Então já daria quase outro tamanho. Então ali só tô emparelhando ele. Cuidar sempre pra gente não cortar o nosso molde, né? Como esse é um tamanho P, se eu for cortando um pouquinho, cada vez que eu vou cortar e cortar um pouquinho do molde, quando vê, eu já fico no tamanho PP, né? Então, cortado ali as nossas peças, ó,
Então as listras têm que se encontrarem depois na lateral, que isso é uma peça bem cortada, né? A gente cuidar tudo isso na hora do corte. E eu vou pegar aquele forro de fluid. Eu também já tinha esse pedaço de forro, tá, guris? Mas é pra pegar um forro de 50 centímetros e vai sobrar ainda na largura do tecido, né? Mas a gente precisa 50 centímetros porque a gente bota a orelha com ela mesma. Lembrando, tem que dar a metade da circunferência do nosso quadril ali no mínimo pra gente precisar de tecido. Então 50 centímetros é tranquilo daí da gente tirar qualquer tamanho, tá? Então, ali só não dá para tamanhos plus size, né? Que daí precisaria um pouquinho mais. Então, botei ele na dobra ali, cortei na volta. Ali eu cortei da minha frente, ó. E olha como faz a volta daquela calcinha, né? Ele volta ali e gruda ali naquele forrinho. Então, fica por dentro ainda uma partezinha daquele tecido de fora, que é para ele não ficar aquele forro saindo ali para fora, né? E pra gente não ter que colocar elástico. É modelo, tá? Agora vocês poderiam fazer o recorte bem na cintura e botar elástico e virar ali também, né? Mas a gente acha que marca mais, né? E tudo. Então, até pra quem tá grávida, né? Que daí não fica apertando também. Então, é uma boa opção de biquíni pra ele não marcar. E fica super confortável também. Então, cortado ali o forro. Então, a gente vai começar fechando ele na overlock ali, né? Para fechar na overlock, a gente sempre vai botar o tecido direito com direito, né? Cuidar aquele lado mais canelado, canelado com canelado. E fechar as laterais e o entrepernas. Então, botei ele bem pontinha com pontinha e vou fechar ali as minhas laterais e meu entrepernas, o tecido direito com direito. Como a gente fala, tava dia de sorte, né? Já tava linha branca na máquina, né? Mas tem aí no canal já eu trocando a linha da overlock, né? E lá dentro da nossa comunidade tem o passo a passo bem certinho ali para vocês trocarem a linha também, tá, gurias? Que mais para dar de ideia de vocês fazerem esse modelo de calcinha muito rápido, muito fácil de fazer, assim, de uma coisa de última hora que vocês precisam, né? Então ali eu dei o piquezinho no meio da cintura da frente e das costas também, para depois eu encaixar lá com a parte do tecido. Então, a parte do tecido eu vou fazer a mesma coisa. Eu coloquei o tecido direito com direito e mais importante, cuidar para encaixar aquelas listrinhas agora, né? Vou puxando para elas se encaixarem e vou costurar nas duas laterais e no meu entrepernas também, tá? Tudo isso para a gente juntar lá depois com o nosso forrinho. Então, fechadas ali as laterais e o entrepernas, eu vou abrir a lateral com lateral e vou dar um piquezinho, igual eu fiz lá no forro. Dar um piquezinho pequenininho, né, gurias? Não vou ser muito generosa, né? Eu sempre falo pra vocês que senão fica mais difícil de fechar aquele buraquinho depois, né? Agora, pra vocês entenderem melhor, é mais fácil vestir aquela calcinha, ó. Eu virei a minha calcinha do lado direito, ali na parte do forro, então eu botei avesso com avesso e vesti ali costa com costa, frente com frente, ó. Imagina como ficaria essa calcinha, né? E ele ficaria dobradinha aquela partezinha ali. Ali vocês juntam pique com pique e puxam o tecido, ó, para ele fazer aquela volta ali. E ali ele ficou direito com direito, né? E assim eu vou fazendo toda a circunferência ali da cintura, encaixando a costura da lateral com a costura da lateral, o pique do meio com o pique do meio, até a outra costura da lateral também. Vou fazendo toda a circunferência ali, tá? Por que eu falo sempre pra vocês? Imaginem como ficaria para depois vocês imaginar vocês pegando ali por dentro, que fica mais fácil de entender. Ou qualquer coisa, ali ó, quando eu botar agora, dá para vocês entenderem também. Direito do tecido com o direito do forro. Onde ficou a parte da frente, fica com frente. Costa, fica com costa. Para não dar problema lá depois de juntar o entrepernas. Que assim eu boto todo ele depois no direito, que ele já fica todo limpinho a costura. E tô fazendo toda a circunferência ali do meu entrepernas, juntando o meu forro com o meu tecido, para ficar mais fácil de eu colocar aquele elástico depois. Vou fazer na outra perna a mesma coisa. Cuido para encaixar a costura com a costura. E boto toda a minha circunferência da minha perninha ali, vou fazendo toda a volta dele. Bem pontinha com pontinha, tá? Por isso, pra ficar mais fácil agora de eu botar o elástico. Então, o que fica sujo é só no entrepernas, que na verdade eu vou botar o elástico e virar e também não vai ficar aquela overlock aparecendo, né? Então, vou botar agora aquele elástico. Esse elástico é um elástico 0,7, tá? 0,7 centímetros. E eu vou dando uma leve tensão, ó, do gurias. Não vou puxar demais aquele elástico. Vou dar uma leve puxadinha.
Por que eu não posso deixar o elástico exato? Porque senão ele vai ficar ondulado, fica feio, não fica bem apresentável a peça quando vocês vão vender, né? E se eu puxo demais, ele vai enrugar bastante o meu tecido. Então, isso que vocês têm que cuidar, que ele vai dar uma leve tensionada, não vai chegar a franzir demais o tecido e nem deixar ele ondular. E vocês viram que eu sempre tô botando o elástico ali no avesso do meu tecido, né? Esse elástico é o elástico comum, né? Mas para biquínis também usam bastante o elástico borracha, porém é um elástico bem difícil da gente encontrar, tá? Então, agora é só virar ele ali na galoneira para fazer o acabamento. Então, eu cortei os fiapinhos ali dele. Vou cuidar para começar a dar emendinha. E olha como eu tô costurando, gurias. Eu botei o direito da peça para cima, né? E eu tô deixando a minha peça do lado direito. Olha quando eu vou fazendo toda a circunferência, vou dobrando bem no elástico, esticando bem ele, ó. Porque ele não pode ficar aquela sobra ali, senão ele enruga. Eu falo, tem que ser um polvo, né? Esticando todos os dedinhos ali para ele ficar bem lisinho e até se transpassar aqueles 2 centímetros. Vocês viram que fica mais difícil quando a gente deixa assim no direito, que eu tenho que ficar empurrando o tecido de baixo para não correr o risco de pegar. Por isso que eu falo sempre para vocês, virem a peça do lado avesso e a gente costura do direito. E assim vocês vão fazendo toda a circunferência. Eu tô fazendo a galoneira, que eu tenho a galoneira, mas quem não tem também pode usar agulha dupla. Lá na nossa comunidade também tem explicando como é que usa agulha dupla. E assim tá pronta a nossa peça. E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade da costura, o link está aqui embaixo na descrição, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Então tem toda a nossa base da costura. Lá a gente aprende a fazer a montagem de peça, botar elástico, zíper, né? Nas pecinhas miniatura, um treino para quando a gente chegar na peça em tamanho real. Lá dentro também tem toda a parte de modelagem, a nossa base do bolo, né? A gente aprende a tirar as medidas e criar ali a base no papel e já ensina as alterações também, até para blazer, para gola V, manga bufante, bolsinhos, né? Todas as alterações para modelagem. Lá dentro também tem aulas gravadas com moldes disponíveis para vocês baixarem. Então, se eu tô botando lá um vestido P, lá tem disponível para vocês baixarem o PP, o P, o M, o G e o GG. Então tem toda a grade para vocês baixarem dos moldes e também já mostrando no vídeo qual o passo a passo de como vocês fazerem uma montagem da peça. Então na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!